Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento lindo. Meu nome é Maria Cardoso, eu sou arquiteta e eu fui responsável pela reforma desse apartamento. Foi uma reforma geral e eu quero muito mostrar os detalhes porque o resultado ficou lindo. A gente conseguiu trazer vários pontos especiais, a gente conseguiu criar uma atmosfera super agradável. Conseguimos trazer luminosidade para uma planta que antes era fechada e escura. E eu vou dar um giro hoje por toda essa sala, né, mostrando cada detalhe, além das intervenções que a gente fez a nível de planta, detalhes na marcenaria, na iluminação, na escolha dos móveis, porque eu acho que tudo isso contribui realmente para esse ambiente agradável, né? Que é o que a gente busca em cada um dos projetos. Eu acho que é sempre legal falar de como é o imóvel, né? Esse imóvel especificamente era um imóvel de grandes dimensões, super antigo. Ele já tinha um perfume clássico assim na identidade dele. E quando os clientes me procuraram, eles tinham alguns desejos muito claros do que eles queriam para o imóvel, né? E isso é muito importante quando a gente está nessa etapa inicial do projeto, realmente entender como que o cliente gostaria de viver, como que é a dinâmica de vida daquela família. Porque quando uma construtora faz uma planta, eu acho que ela pensa assim no melhor cenário possível para oferecer de um modo geral, né? Acaba sendo uma planta genérica. E quando um cliente compra um apartamento, é interessante a gente entender quais são as possibilidades que a planta oferece para a gente ajustar e oferecer o melhor cenário possível para aquele contexto. E aqui nesse apartamento a gente tinha, um apartamento 1 por andar, com uma dimensão grande, mas a gente tinha uma quantidade de quartos excedente, que extrapolava a necessidade dos clientes, né? A gente tinha, por exemplo, um único banheiro social que atendia a 3 quartos, né? E isso incomodava os clientes, então a gente criou um banheiro novo. A gente abriu um dos quartos para a sala, que era um pouco menor do que eles gostariam. Então a gente foi criando algumas modificações que no final o resultado ficou muito personalizado para o desejo desses clientes especificamente, tá? Então essa é uma das características do nosso trabalho. E eu acho que o resultado final se dá muito por isso, né? Por esse cuidado em todas as etapas, na etapa pré-projeto, nessa etapa de raciocinar o ambiente e depois no resultado final propriamente dito. E aí aqui a gente começou traçando um estilo, né? E a partir desse estilo definido, a gente definiu os materiais. E eu acho que essa é uma forma muito interessante de estruturar um projeto, porque é como se cada ambiente fosse desenrolando aquela mesma história, aquela mesma linguagem. Como aqui a gente já tinha, né, um direcionamento para um estilo um pouquinho mais clássico, e a cliente que mora aqui gosta muito dessa linguagem, a gente optou por fazer uma base contemporânea, mas a gente trouxe uns detalhes, um perfume clássico, digamos assim, principalmente alguns detalhes da marcenaria. A gente trouxe alguns elementos que remetem àquela arquiteturazinha colonial, né? A gente trouxe um mobiliário bem brasileiro e no final das contas o resultado ficou uma mistura interessante, né? Charmosa, com personalidade. É difícil realmente definir qual é o estilo desse apartamento. Eu acho que é uma misturinha bem feita, digamos assim. Então, um dos nossos pontos de partida foi esse piso, que é um piso de madeira, peroba, e ele aparece nesse formato chevron, também conhecido como espinha de peixe. E ele aparece aqui na sala e ele entra por todo o apartamento, por todos os quartos, entra na copa. E aí a gente fez esse raciocínio para trazer uma unidade mesmo, né? A gente tem uma sensação de que o ambiente ele realmente se amplia quando a gente não muda muito de acabamento, né? É uma característica dos nossos projetos. Mas também para dar um charme, a gente quis fazer uma brincadeira com um material diferente,
que foi aqui o travertino, né? O travertino ele aparece no hall do elevador. E aí, como a gente queria utilizar o travertino também no lavabo, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque realmente é uma atração à parte desse projeto, a gente pensou em dar essa continuidade e criar uma espécie de hallzinho, né? Que eu achei que ficou bem interessante. Aqui a gente tinha um elemento estrutural também, então a gente fez esse rebaixo de teto. Então é como se aqui fosse uma entradinha mesmo, um pequeno hall que recebe quem entra. Essa diferença de piso acho que trouxe esse clima que a gente queria. E eu acho que esse mood desse apartamento ele já começa a aparecer logo nessa entrada, né? A gente desenhou um móvel a pedido da cliente, que é um banco realmente para a pessoa poder chegar e tirar, colocar um sapato, enfim, com gavetões para de repente descarregar alguma coisa que esteja na mão, colocar um sapato que você use muito. E aqui a gente já começa a trabalhar com tecido, esse especificamente da Entreposto, que é lindíssimo. Vocês vão ver um mix de tecidos ao longo dessa sala, embora muito diferentes um do outro, mas como eles coexistem muito bem, né? Então, aqui a gente já traz esse toque de charme, né? O uso do lambri também é um material que eu gosto demais. Embora ele seja todo branco, o fato, né, de ter essas risquinhas, né, esses bits, digamos assim, acaba trazendo um ritmo, uma textura que é interessante. A porta, a gente fez esses detalhezinhos em boisserie, né? Como eu disse, dando continuidade a essa linguagem do apartamento, e todas as portas lá para dentro também tem esse elemento boisserie e alguns metais mais que remetem a essa estética mais clássica, que era uma coisa bem alinhada, né, com o imóvel original. E aí, ainda falando de materiais, né, um dos materiais que a gente usa bastante é a textura, né, aqui a gente utilizou a terracor, essa especificamente é a Limestone 021, é um material que a gente usa muito, tá? Eu acho que ela traz essa neutralidade, que era uma coisa que eu queria aqui, mas ao mesmo tempo ela traz uma coisa sensorial, que eu sempre falo, é o tipo de material que só de olhar parece que você está sentindo ele, né? Porque ele tem esse granuladinho, ele tem esse espatulado, ele tem esses pontinhos, né? Que, enfim, que trazem ali um movimento e permanece neutro, mas agrega, né? Então, esses detalhes com as texturas, eu acho que são pontos que, quando somados, eles vão valorizando muito o projeto, né? Outro ponto de partida desse projeto também foi essa grande estante, que foi algo que a cliente pediu desde o princípio. E a gente sempre imagina, quando eu estou projetando, eu imagino uma pessoa literalmente entrando na casa e direcionando o olhar dela para esses ângulos que eu entendo que são ângulos de importância, né? Então esse daqui sem dúvida era um desses ângulos de importância e é uma área de passagem, né? Mas eu não queria que fosse uma área que passasse batido. Então a gente trabalhou muito bem a iluminação ali. A gente posicionou essas 3 arandelas que eu adoro, que são da Bertolucci. O fato de haver uma cúpula, né, é algo que eu sempre falo com o cliente. Essa luz filtrada, ela traz um aconchego, né? A existência da cúpula, ela te impede de olhar diretamente para a lâmpada. Então não é uma luz que ofusca, né? Então a gente tem esse efeito mais agradável. E a gente trabalhou também os LEDs dentro dos nichos. Essa marcenaria, ela é toda em laca branca, fosca. Ela não tem brilho. E a gente trabalhou ali também na parte de baixo a lâmina natural de Frejó, tá? Então esses detalhes do boisserie, eles aparecem em diversos pontos aqui da marcenaria. A gente desenhou esse puxadorzinho bem charmoso para fazer esse link, né, na marcenaria toda do apartamento. E eu acho muito legal quando a gente consegue ter um pouco da personalidade do cliente nos objetos, né? Então a gente consegue sentir um pouco de quem é a cliente, né? Aqui fica claro que ela é devota, ela é muito católica, então que ela é muito religiosa.
e ela gosta muito de flores. Então é uma casa que tem esse ar delicado, essa cara de casa, né? Que eu acho que isso diz muito sobre os clientes e como eles gostam de morar. E eu acho que é muito importante a gente fazer para um cliente uma casa que tenha a ver com ele e que ele goste de viver ali, né? Então eu adoro esse móvel, eu acho que é um móvel leve, é um móvel charmoso. A gente teve a preocupação em não cobrir os fundos desses nichos com madeira para deixar vazado, para a textura aparecer. Então são detalhezinhos, né, que a gente vai criando camadas de informações neutras, mas que quando se somam elas têm um impacto, né. Aqui a gente tem um puffzinho que eu amo também, que foi um desenho do escritório. Também é um apoio para, enfim, sentar, trocar um sapato, que a gente tem um espelho para a pessoa se ver antes de sair. Tem toda uma preocupação com a dinâmica do dia a dia, o uso de fato, a rotina, mas tem uma preocupação com a beleza, com o charme, enfim. Aqui a gente já colocou um tecido que é xadrez, ele não tem uma ligação direta com outro tecido, que é um paisleizinho vermelho, mas eles se comunicam, né? Existe uma harmonia nessa junção. Bom, aqui a gente tem a área de televisão, que também é uma área de estar, né? Gosto muito de setorizar as áreas de estar e de televisão com grandes tapetes. Eu acho que o tapete ele tem esse poder de deixar claro, né? De realmente abraçar o espaço. Se eu não tivesse esse tapete, eu poderia ter uma sensação de móveis muito soltos. Então, quando eu coloco ele, é como se inconscientemente eu estivesse transmitindo a ideia, olha, isso aqui é um espaço, isso aqui é um ambiente, e esses móveis todos estão fazendo parte dele, digamos. Então, esse tapete especificamente é um tapete que eu adoro, eu tenho em casa, inclusive a gente brinca lá no escritório que ele é o tapete da Mariá, porque eu coloquei esse tapete acho que em 2019, e ele é da Berker, e a Berker passou a receber muito pedido desse tapete. Eu quero o tapete da Mariá, com print. Então, eu acho que é um tapete que, por ele ter esse trabalho, né, ele é um tear de algodão, às vezes a gente mescla, tem um pouquinho de sisal aqui, às vezes a gente mescla com outros pontos, coloca pontos com cores, tom de cinza, tom de bege, tom de cru, e eu sinto que essa textura ela agrega também, não é aquele tapete chapado, né? E o fato dele não ser 100% branco também é mais fácil para manutenção do dia a dia. E embora muita gente tenha receio de tapete, a gente tem aqui em Vitória fornecedores muito bons que fazem limpezas. Na minha casa, eu que tenho cachorro, eu tenho que limpar com frequência, né? Então a gente tira, lava, devolve. Então não é esse bicho de 7 cabeças todo que as pessoas às vezes pensam, né? Bom, então vamos a alguns elementos que eu gosto aqui nessa sala. Os nossos móveis, eles são todos brasileiros, acho que eles trazem muito dessa identidade brasileira. Existe uma linguagem predominantemente contemporânea no mobiliário escolhido, mas a gente tem alguns móveis do período modernista, né? Acho que essa poltrona que eu sou apaixonada, é um ícone para mim, que é a Paraty, do Sérgio Rodrigues. É uma poltrona que eu tenho em casa também, então acaba que muitos clientes pedem, porque, enfim, ela aparece muito nos meus projetos. E eu gosto muito de usá-la em versões diferentes, né? Com tecidos diferentes, com cores, com listras, com estampas, enfim. E aí a gente pensou numa marcenaria, né? Em desenhar toda a marcenaria, que aliás foi desenhada pelo escritório. A gente pensou em desenhar uma marcenaria que fosse muito leve e que acompanhasse toda essa linguagem desse mobiliário que foi todo escolhido a dedo, assim. A gente nunca chega numa loja e deixa para escolher ali na hora. A gente já entrega o projeto para o cliente com esse raciocínio todo feito, dessa composição de todos os móveis que vão entrar ali. A gente pensa nas alturas, então, por exemplo, existe uma relação ali da poltrona com a altura da marcenaria, que é um banco, mas nessa situação faz às vezes de uma mesa lateral. A gente pensa nos encontros entre o braço do sofá e a altura da mesa lateral. A gente entrega o projeto já com esse raciocínio todo muito mastigadinho, tá? E eu acho que isso acaba aparecendo no resultado final de uma forma muito harmoniosa. Então vamos lá, sobre os móveis, né? Aqui a gente tem
uma mesa de centro do Estúdio Bola, que eu adoro, que é uma produção contemporânea muito legal. Aqui a gente tem um sofá do Bruno Falks, que também é um designer que eu acho bem interessante, adoro o trabalho dele. Essa mesa de centro, que é minha queridinha, é da Casa Aya, que para quem não sabe, eu também sou sócia da Casa Aya. É uma atividade que eu levo em paralelo ao escritório e eu faço parte de toda a criação das peças. Então é um desenho meu e é uma mesa que assim tá fazendo muito sucesso. A gente vende para o Brasil todo e essa é a versão da mesa, o nome dela é Tunica, tá? Essa é a versão da mesa lateral, porque a gente tem uma mesa de centro enorme. Aqui nesse contexto, propositalmente a gente optou pela mesa lateral Tunica, utilizamos ela como uma mesa de centro e posicionamos um puff que foi feito sob medida num tecido especial, porque a gente não queria ter um sofá retrátil. Então esse puff, ele pode ser aproximado do sofá e ele faz às vezes de um sofá retrátil, porque ele oferece esse conforto para a pessoa poder esticar a perna e ficar ali deitada assistindo televisão. Então, os sofás retráteis, normalmente, eles são mais brutos, né? Eles têm uma estética, um design um pouco mais brutos. E a gente não queria isso. Então, foi uma forma da gente resolver e é um recurso que eu utilizo em muitos projetos, tá? Então, eu acho que é legal mostrar um pouco dessa mesa de centro, porque ela tem essas subdivisões que eu acho que dão todo o charme. O fato da gente ter essas separações, essas diferenças de níveis, valoriza muito a produção. É como se a gente estivesse criando bases para os adornos, né? Então a produção fica muito linda, né? É algo que acaba valorizando muito as peças que a gente utiliza aqui. E outro ponto que eu adoro é isso daqui, que é essa caixinha que os clientes normalmente usam para esconder controle remoto, carregador de celular, essas coisinhas que a gente precisa ter em casa, mas que também não precisam ficar à vista, né, à mostra. Então, os móveis da Casa Aya, eles têm um pouco... a gente bebe muito da água do período modernista, tá? A gente adora os móveis que foram produzidos na época, na década de 40, 50, 60. Então, acaba ficando implícito nos móveis que a gente faz os encaixes, as proporções, né? Tem um pouquinho dessa estética que é muito própria do mobiliário modernista brasileiro, né? Então, esse é um dos exemplos dos móveis da Casa Aya. Esse puff, a gente revestiu com tecido da Entreposto, que eu amo de paixão, assim, sou super parceira deles. Eu acho que tecido é uma forma de você elevar muito o projeto, sabe? Porque ele traz aconchego, ele traz personalidade, ele traz cor. Então, vocês podem observar que aqui a gente tem um projeto que a base é muito neutra. É uma base sem colorido, mas é um projeto vivo, não é um projeto sem graça. Porque a gente tem essas inserções de tecidos coloridos, a gente tem aplicação de cor num quadro, aí a gente entra com os adornos, enfim. Então, existem maneiras da gente imprimir cor e personalidade sem necessariamente entrar com essas cores nos elementos fixos, né? Então, a marcenaria não necessariamente precisa ser colorida, a parede não precisa ser colorida, a menos que a pessoa goste, né? E aqui acaba sendo uma forma fácil de, se eles eventualmente um dia enjoarem desse tecido, a gente pode trocar esse tecido, que é uma solução muito rápida, e que teria um impacto de mudança no ambiente, sabe? Então é legal brincar com a casa desse jeito. Essa mesa era uma mesa que a cliente já tinha, ela trouxe do apartamento antigo. Eu não sei de onde ela é, mas é uma mesa bem legal, que eu achei ótimo assim, a gente ter uma mesa para aproveitar. Ela tem uma dimensão bem interessante. Ela é uma mesa lateral, apesar desse tamanho todo, então a gente quis posicionar ela logo na entrada, porque ela tinha também esse abajur que eu acho lindíssimo, que ela tinha ganhado de presente de casamento, era uma peça que ela queria dar um destaque. Então a gente optou por posicionar logo na entrada, e em um dia de festa, em um dia de receber, a gente utiliza essa mesa, de repente, para ter lembrancinhas, para ter um doce que a pessoa vai levar na hora de sair, enfim. Eu acho que é um móvel que está estrategicamente posicionado aqui.
Ainda sobre os móveis, esse banco também é da Casaia, ele se chama Banco Brisa. E o que eu falei sobre a mesa tunica, né? Esses detalhes aqui dos encontros, os perfis mais robustos, né? Esses desencontros aqui, as proporções, tudo isso remete a esse estilo que a gente gosta muito, que é o estilo do mobiliário modernista, tá? Um detalhe que eu gosto muito de fazer também é quando a gente tem um puff enorme, a gente tem uma bandeja grande para fazer uma base, né? Então a gente acaba criando uma extensão dessa mesa de centro através do uso dessa bandeja. E, por exemplo, eu quero assistir filme, comer pipoca, eu quero... É um dia de receber, eu quero servir petiscos, você pode posicionar bandejas no seu puff, né, e ampliar esses usos, né? Então, eu acho muito legal quando o cliente tem essas peças que proporcionam usos diferentes ao longo da casa. Essa bandeja também é da Casaia. Aqui nesse apartamento a cliente tem várias coisas da Casaia, porque ela adora, ela realmente se identifica muito com a estética. Então, acaba sendo uma oportunidade de a gente ver as peças em usos diferentes, né? Falando em Casaia ainda, aqui eu tenho a mesa lateral, a Idinha, que é uma mesa muito charmosa, muito fácil de encaixar. Imagina se a gente não tivesse essa mesa aqui, a gente teria a vista, então, de uma profundidade de lateral de sofá, que às vezes não é uma vista tão agradável. E quando você coloca uma mesinha leve, assim, você quebra essa visão. Então, e acaba sendo também uma superfície para você decorar e trazer uma produção aqui, enfim, um vidro simples com flores. Eu acho que já levantou realmente o astral desse canto, que antes não tinha nada. Então, eu acho que uma mesinha lateral, ela tem um poder, assim, que às vezes a gente subestima, né? Bom, aqui eu tenho um elemento estrutural do prédio, né? Acho que, como eu falei no início, a gente fez uma alteração na planta original. Aqui a gente tinha um quarto, uma suíte, que não fazia muito sentido para eles, já que eles já estavam satisfeitos com a quantidade de quartos que a gente tem. E eles queriam uma sala maior para receber amigos, porque realmente é um ambiente que eles mais ficam na casa. Então a gente optou por integrar essa área, tá? Essa ideia de integrar ou não integrar, isso tem que ser muito analisado, realmente caso a caso, né? Entendendo o que faz sentido para cada cliente. E no momento que a gente integrou, a gente se deparou com esses dois elementos aqui, que são pilares estruturais e ali uma viga. E a princípio, né, quando esses elementos surgem, às vezes de uma forma meio surpresa, assim, de surpresa, às vezes eles parecem um problema. E a gente sempre pode pegar um problema e transformar o limão numa limonada, né? Então, ali atrás, eu achei que aquele pilar especificamente criou um cantinho todo especial. Fez um fundinho, né, para a mesa, para o abajur. Inclusive, ali é uma área que ela tem planos de fazer uma composição de quadros, de realmente explorar aquele pilar como algo estético. E aqui também a gente criou esse elemento que ele faz uma transição ali com a bancada alta que a gente fez de madeira. E aí a gente fez uma brincadeira. Como a gente tinha aqui um elemento robusto, eu quis replicar essa robustez na madeira, né? E aí a gente mordeu todo esse pilar para dar um acabamento. Então, são detalhes pequenos, mas eu acho que o projeto arquitetônico ele é feito de detalhe, né? Então a gente tem um resultado aqui que eu acho muito mais interessante do que se a gente não tivesse um pilar, por exemplo. Então esse pilar e essa bancadinha, eles meio que separam esses dois ambientes, mas sem segregar muito, né? Porque em dias onde eles recebem muitos amigos, aqui acaba sendo um ambiente de estar, ali é um outro ambiente, né? Que, enfim, pode haver um preparo de alguma coisa, porque tem uma estruturinha gourmet. Aqui é um outro ambiente, mas está tudo muito integrado, tá? Então, voltando aos móveis soltos, essa cadeira aqui é uma cadeira que eu adoro, que é de uma fábrica lá do sul, que se chama Schuster. O nome dela é Oscar. Ela tem essa palhinha, que é um elemento que remete também à coisa do mobiliário brasileiro, o DNA do mobiliário brasileiro. A gente tem aqui um couro natural,
E aqui a gente tem 12 cadeiras, 10 cadeiras, desculpa, são muitas cadeiras, mas elas têm um resultado leve, né? O efeito geral delas é de leveza, porque é uma peça leve, né, visualmente. Então a gente sugeriu essa cadeira muito por isso também. E essa mesa é uma mesa que eu amo muito, que é de um designer chamado Aristeu Pires. Ela tem esse encaixe aqui de madeira que eu acho super bonito, é uma mesa básica. É o tipo de móvel que eu falo assim, vai, aposta nele porque é um móvel que funciona, é um móvel que não vai sair de moda. Acho que todos os móveis que estão aqui nesse projeto são móveis muito atemporais, né? Quando eu falo atemporal, essa palavra está muito na moda. O termo atemporal, ele não é meramente um adjetivo qualitativo, né? Eu não chamo algo de atemporal porque esse algo é bonito. A atemporalidade, quando eu me refiro a um móvel, é sobre algo que ele não deixa evidente, assim, a época que ele foi produzido e algo que claramente vai conseguir transpor anos e gerações sem ficar esteticamente desinteressante, tá? Então, eu acho que essa é uma forma da gente realmente valorizar o investimento do cliente, porque a gente sabe que construir, reformar, ter uma casa bonita é muito caro, né? São investimentos altos. Então, lá no escritório a gente realmente busca fugir muito das modinhas que a gente sabe que às vezes são interessantes em dado momento, são impactantes, mas que a gente sabe que não são duráveis, né? Então, a menos que o cliente peça, insista muito, mas em geral a gente procura oferecer soluções muito longevas, esteticamente falando e funcionalmente falando. Bom, então para fechar essa escolha de móveis soltos, aqui a gente tem 3 banquetas que os clientes já tinham também do outro apartamento. Eu não sei dizer de onde elas são, mas são banquetas lindas também, nessa linguagem bem contemporânea, bem sequinha. E a gente mudou o tecido, né? Que realmente mudou completamente a cara da banqueta. Antes a gente tinha um tecido que não era tão interessante, a gente trouxe esse xadrezinho vermelho, que mais uma vez não tem nenhuma relação direta com o tecido do puff, não tem nenhuma relação direta com o tecido da entrada, mas eles todos se conversam. Eu acho que cria um charme, né? Cria aquela coisa de móvel com história. E o resultado final realmente é muito harmonioso. Bom, essa bancada é uma bancada que os clientes usam muito, tá? E eu fico muito feliz de ver a casa em uso, né? Depois que a gente projeta e ver que as ideias realmente fizeram sentido na vida deles. Então, aqui a gente tem uma vista maravilhosa para o mar. Então, é um lugar que eles gostam de ter refeições e, de repente, beber um vinho, né? Pedir uma comidinha e ficar aqui só os dois. E aqui desse outro lado, a gente tem esse canto gourmet, que não foi pensado para ser um local de preparos de grandes comidas, mas um suporte ali para vinho, bebida, café, né? Que acho que hoje todo mundo quer um cantinho do café. E um suporte para servir, enfim, um lavatório. E a gente optou aqui por usar novamente o travertino. A gente sabe que o mármore travertino, ele não é a pedra mais indicada para bancadas, porque, via de regra, numa bancada onde você prepara comida, você tem contato com coisas coloridas, né, que podem vir a manchar. E o travertino é um material poroso que mancha muito. Mas a gente alinhou as expectativas dos clientes que queriam esse material aqui e já tem alguns anos e tá tudo tranquilo, porque de fato eles não usam, eles têm esse cuidado e não usam coisas que podem vir a manchar diretamente na bancada. Então isso é importante ser falado, tá? Mas aqui o objetivo foi muito estético, né? A gente quis realmente trazer essa unidade com o travertino que já estava presente ali na entrada. Fizemos aqui um grande pórtico que eu acho que trouxe uma beleza, valorizou e demarcou o espaço. E no fundo a gente poderia ter colocado pedra de fora a fora, mas optamos por trazer essa leveza e novamente aparecer aqui a textura. No fundo a gente fez um recorte e colocamos de uma forma bem leve a marcenaria, fazendo essas divisões que depois podem vir a entrar adornos e tudo mais. Então eu gosto muito de pensar nesses ambientes
que vão compor cantinhos, sabe? Aqui é um ambiente, é um cantinho do café, um cantinho de bebida, é um lugar que eles usam muito, né? Eu acho que é um canto gostoso de você ter na sua casa para receber amigos, enfim. Oferecer essa possibilidade de a pessoa ir lá, ela mesma fazer um café, enfim. Eu adoro pensar nos cantinhos quando eu tô projetando, porque eu sempre falo isso, é no cantinho que a gente vive a vida, sabe? Eu acho que por mais maravilhosa que seja uma casa, quando a gente tem cantos pensados a nível de detalhe, é como se aquela casa abraçasse a gente, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho legal falar desses pendentes também, porque a gente criou aqui uma linguagem de uma iluminação que toda ela é ofuscada, digamos assim, por cúpulas em tecido. Então todas as arandelas, os pendentes, o abajur, a gente não tem esse contato direto com a lâmpada. Então isso aqui à noite, gente, a iluminação é uma delícia dessa sala. Os clientes tiram foto em uso e me mandam, sabe? É muito legal. Esses pendentes especificamente, eles são da Cristiana Bertolucci, que é uma designer brasileira, que tem uma produção bem interessante. E é isso, achei que ficou bem legal, achei que compôs muito bem. Ali, aquela parede ao fundo, né? A gente pensa em ter uma tela de proporção grande, de uma dimensão grande, para criar esse fundo, né? Então, e é o que eu sempre falo, a casa, ela é viva, a gente vai construindo, a gente vai preenchendo, de repente no projeto original, algo que nem foi pensado, no dia a dia, ao longo da vida, o cliente ele vai construindo os cantinhos dele, sabe? Então, eu acho isso muito gostoso. Ali, por exemplo, naquele canto, a gente imaginou de entrar como se fosse um carrinho bar, um carrinho de chá, que por hora ainda não tá ali, e aí ela colocou esse móvelzinho que ela já tinha, e eu acho que é isso aí. E aí, em dado momento, eu quero comprar o carrinho, remaneja, coloca esse móvel lá dentro e por aí vai. Bom, aqui a gente tem esse outro espaço que foi uma marcenaria 100% desenhada pelo escritório também. É um buffet, né? A gente fez uma previsão de iluminação que quando abre, ele acende, né? Fica uma luzinha bem gostosa. Então, a ideia é ser um móvel que dê suporte à mesa em um dia de servir, por exemplo, né? Então, vai ter um jantar, os pratos podem ser dispostos aqui e as pessoas se servem aqui e sentam, né? Acho que proporciona essas possibilidades de serviços diferentes. Aqui com as taças, embaixo travessas de servir mais especiais, enfim. Eu acho que é um móvel bem interessante do ponto de vista funcional e também acaba sendo uma base muito interessante para a gente trazer essa produção, né, de adornos. Então, mais uma vez, eu gosto muito de criar bases, né? Então a gente tem aqui bandejas que setorizam peças que se estivessem soltas não iam estar tão interessantes, né? Esse abajur que eu amo muito, que é da Lumine, eu tenho ele em casa, acho que quase todos os meus projetos ele aparece. Ele cria uma luzinha muito acolhedora também, mais uma vez nessa ideia da cúpula de tecido, né? E o design dele por si só também é muito lindo. Tem essa base de madeira freijó que combina com os elementos todos em freijó. Essa marcenaria que a gente desenhou, a gente fez essas alcinhas todas em madeira maciça para dar essa carinha, sabe, de aconchegante, acho que dá uma coisa sensorial. E mais uma vez, as bandejas que eu acho que são elementos muito chaves assim dentro dessa decoração, porque cria bases, né, para a gente trazer flores e peças bonitas de um jeito interessante. Bom, o lavabo aqui é uma atração à parte. Todo mundo que vem nessa casa fica apaixonado nesse lavabo. E eu gosto sempre de falar que o lavabo, ele é um lugar que a gente pode usar mais, porque ele acaba sendo um banheiro muito da visita mesmo. O lavabo, por não ser o banheiro do chuveiro, que você toma banho, também é um lugar que você passa pouco tempo ali. Então, é possível usar um pouco mais, né? É possível, inclusive, propor uma linguagem estética totalmente disruptiva, totalmente diferente da casa. Aqui a gente manteve esse link com a casa, mas a gente trouxe um vigor a mais nas cores, né? Na aplicação dos materiais.
Então, o que foi feito aqui? O lambri que aparece ao longo da casa na cor branca, a gente utilizou no tom verde, porque a gente queria utilizar as paredes como uma superfície de interesse também. Então, a gente aplicou aqui um tecido super interessante da Entreposto, que aparece no puff também da sala. Um tecido bem colorido, né? Que tem essa coisa que traz um levante, ele traz um vigor para o ambiente. Tem rosa, que acaba trazendo uma delicadeza, tem verde, que limpa com o lambri. E o piso, como eu falei no início, né? O piso de travertino, ele se estende a esse lavabo. A bancada foi feita, desenhada sob medida de travertino também. E a gente fez uma estrutura metálica toda de latão, bem rústica mesmo. Sabe aquela coisa remetendo aquelas casas inglesas, assim? Ficou bem interessante. A gente trouxe uma linguagem de metais também, que se comunicou com essa estrutura de latão dourada, que tem as soldas quase que aparentes, assim. Acho que foi um resultado, assim, que a gente ficou muito feliz, sabe? E a iluminação desse lavabo, ela acontece única e exclusivamente por meio de luminárias indiretas, né? Então, a gente tem aqui essa arandela, a gente tem a fita de LED que contorna todo o espelho e a gente tem um rasgo de iluminação no gesso, o que dispensou luminária de teto, né? E a gente tem uma iluminação que ela é suficiente para esse uso. E aqui a gente tem vários detalhes que a gente gosta de usar nos nossos projetos. Quando possível, né, a gente gosta nos lavabos de criar bancadas diferentes, que não ocupem toda a extensão da parede. Aí, de repente, a gente cria uma prateleirinha, coloca algum elemento diferente, às vezes até algo meio inusitado, para ser o suporte do sabonete líquido. O pendurador de toalha a gente fez de madeira maciça, que é algo que a gente faz muito no escritório. Então a gente criou uma identidade que tá toda muito se comunicando aqui dentro, né? Outra coisa que eu adoro é essa lixeirinha, que também é da Casai. Ela faz muito sucesso porque ela tem a papeleira acoplada nela. Então acaba dispensando a necessidade da gente ter um porta-papel higiênico daqueles padronizados metálicos, né, de parede. É uma peça charmosa, né? Que ela é funcional, mas ela é, antes de mais nada, uma peça linda. E a gente fez uma harmonia aqui com todos os tons dos metais, nesse tom mais cobre, né? A gente foi atrás de uma empresa que forneceu esses metais pra gente.